Olá, graça e paz. Hoje você vai descobrir quem é o anticristo. E eu queria ler para você a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, onde a Bíblia diz: Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Para entender quem é o anticristo, nós precisamos entender a construção da palavra anticristo. E a palavra anticristo, ela começa com uma partícula de negação, anti. E essa partícula de negação anti, e a palavra em si, anticristo, significa aquele que se opõe a Cristo ou aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então, anticristo é todo aquele que se intitula Cristo, aquele que tenta substituir Cristo, e também aquele que se opõe, aquele que se coloca contra a obra de Cristo. Para que possamos compreender quem é o anticristo, é importante sabermos o significado dessa palavra. De posse desse conhecimento agora, vamos entender quem é o anticristo e como nós identificamos o anticristo. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11: E vi uma besta que subia da terra, a qual tinha 10 chifres, parecia cordeiro, mas falava como dragão. Quando o texto diz falava como dragão e parecia cordeiro, no Evangelho de João, no primeiro capítulo e versículo de número 29, João diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a Bíblia fala sobre cordeiro, a Bíblia se refere a Cristo. Quando a Bíblia fala sobre dragão, a Bíblia faz referência a Satanás. Então, obviamente, a descrição de Apocalipse capítulo 13 faz, de fato, referência ao anticristo e diz que a sua aparência é de cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, como é que nós identificamos o anticristo? É através dos seus sinais, das suas maravilhas? É através dos milagres que ele faz? O próprio texto de Apocalipse diz que ele fará grandes sinais a ponto de fazer descer fogo do céu sobre a terra. Então não é pelos sinais que nós discernimos quem é o anticristo. Nós discernimos quem é o anticristo pela sua doutrina, por aquilo que ele ensina. É importante sabermos que João, na sua primeira carta, no capítulo de número 4 e versículo de número 3, ele fala que o espírito do anticristo já está no mundo. Então o anticristo é uma entidade espiritual que tem se utilizado de pessoas ao longo dos séculos para se opor ou se colocar no lugar de Cristo. Obviamente que Apocalipse nos fala de um anticristo escatológico, de um ser, de uma pessoa específica. Mas João nos diz que, de fato, muitos anticristos já estão no mundo e o espírito do anticristo, o espírito anticristão, já está no mundo. E isso nós temos visto, que o espírito anticristão está no mundo. Então, quando lemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, falando exatamente sobre o anticristo, no versículo 4 ele diz que o anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário do próprio Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Então Paulo está dizendo que o anticristo se coloca contra tudo que se chama Deus e se coloca contra tudo que faz parte do culto a Deus, de tudo que faz parte da adoração a Deus. Então, quando eu observo todos esses textos, eu percebo que o anticristo hoje é aquele que se coloca contra a sã doutrina da palavra de Deus. É aquele que se coloca contra tudo que é objeto de culto. Então, todas as pessoas que hoje têm pregado contra a sã doutrina da palavra de Deus são anticristos, são anticristãos. Então, quando você vir pessoas pregando contra o batismo, pessoas pregando contra a ceia,
pessoas pregando contra doutrinas que estão expressas na palavra de Deus e foram ordenadas pelo próprio Jesus. Quando você vir esse tipo de comportamento, então fique alerta, aí é o anticristo, este é o anticristo. Pessoas que têm pregado contra tudo que a palavra de Deus ensina, contra o ministério pastoral, contra dízimos, contra a reunião da igreja no templo, contra o batismo, contra a ceia e várias outras coisas, as pessoas têm pregado contra a volta de Jesus, dizendo que Jesus não voltará para buscar a sua igreja, sendo que isso está perfeitamente expresso na palavra de Deus. Então, esse é o anticristo, esse é o espírito do anticristo. E isso é a apostasia que tem surgido entre os fiéis e que tem levado muitos à perdição. Então, quer saber quem é o anticristo? Todo aquele que prega contra a sã doutrina, todo aquele que traz novas doutrinas, esse é o anticristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que você fique atento, que você fique alerta, que você guarde no seu coração as palavras ditas pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, quando ele diz para nós não sermos levados em redor por todo o vento de doutrina. Não sejamos meninos para não sermos enganados por ninguém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.